O que vai ser visto aqui, como talvez eu não tenha dito no vídeo anterior, é como eu vou ajustar minha rotina para evoluir os passos. E como vai ser isso? Eu vou mostrar como se fosse um vlog, né, do que eu vou fazer durante o meu dia, as atividades que eu faço, os hábitos que eu tenho, os hábitos que eu quero criar. Isso é importante de citar, porque estar aqui faz com que eu queira criar alguns hábitos, e a disciplina, quando ela é vista por alguém, ela se torna mais simples, né, de conseguir cumprir. Tem hábitos que eu já tenho, tem hábitos que eu vou incluir, mas o foco principal nesses primeiros passos é construir a rotina que é necessária para sair do zero de patrimônio até os 10 mil reais. É isso que eu vou mostrar para vocês nesses primeiros vídeos. Eu vou mostrar como a minha rotina vai se adaptando, as coisas que eu precisei deixar de fazer, as coisas que eu resolvi começar a fazer para chegar, né, nesses checkpoints que eu, como eu já disse, eu criei. Espero que isso motive as pessoas a mudar de vida também, a não esperar tudo ficar perfeitamente alinhado para poder fazer o que quer ser feito, né? A gente tem que começar, e a partir do início a gente vai ajustando. E é exatamente isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar na realidade como a gente vai fazer para evoluir junto na minha jornada do zero aos 10 mil de patrimônio. Mostrar para vocês quais são as ferramentas, né, que eu vou usar, coisas que eu já utilizo na minha rotina que tem dado muito certo já. Eu tenho uma rotina um pouco intensa de estudo e treino e algumas coisas, então tem ferramentas que eu já preciso usar, e isso tudo vai ser apresentado para vocês. Então vem comigo, venha me acompanhar nessa jornada, e tenho certeza que isso vai ajudar também você a mudar de visão sobre a vida, sobre dinheiro, sobre rotina, sobre hábitos, sobre conhecimento, e, e fazer você virar a chave, né? E tomar as melhores escolhas para alcançar sempre o que você deseja. Então, bora lá. Eu tô prestes a dormir aqui. Passou um pouco do horário, tá? Mas isso obviamente não é perfeito. Uma das coisas que é um pilar na minha vida, como eu já falei, é a leitura. Eu, nesse momento, tô lendo um livro que eu vi ele num podcast, né, que se chama Rápido e Devagar. Ele é de um psicólogo. Ele coloca justamente o cérebro dividido em dois sistemas principais, né? Aí a gente tem o sistema 1, que está mais ligado com a nossa parte límbica, e essa coisa mais instintiva, né? Mais rápida, mais reativa. E o sistema 2 é o outro lado, né? O pensamento mais lento, mais racionalizado, e as decisões mais bem pensadas. Então tem sido muito interessante, é um livro bem grande, tá? Mas eu sempre, antes de dormir, é religião, dormir com o Kindle do lado. E eu tô atualmente no capítulo 13 do livro, vai falar de disponibilidade, emoção e risco. E aí justamente ele vai argumentar e mostrar nesses tópicos, né, como esses contrapontos dos dois sistemas, como isso vai funcionar. É isso, uma boa noite para vocês, uma boa semana, e aí amanhã a gente continua para compartilhar essa rotina, essa jornada passo a passo do que vai acontecer em todo esse processo. Uma boa noite, gente, e até amanhã. Bom dia, são 8h20 da manhã. Eu tô acordando bem mais tarde do que o normal hoje, por dois motivos, né? Ontem eu me estendi um pouco e eu não precisava acordar às 6 da manhã, que é a hora que eu acordo normalmente na segunda, porque eu tenho aula às 8h30 lá na URGS, e eu moro na região metropolitana, então eu tenho mais ou menos uma hora aí de delay até chegar na aula. Eu saio daqui às 7, acordo às 6, faço as coisas, pego, tomo banho e vou. Mas a gente tá em semana acadêmica, então o plano geral de hoje, né,
trocar essas horas que eu teria aula por estudo das cadeiras, que eu tenho prova na próxima semana. Agora eu já tomei meu café da manhã. Como eu tinha dito, ontem de noite eu separei as coisas em big tasks, né, em prioridades para a semana. Dentro dessas prioridades da semana, eu vou estruturar as tasks dia após dia. Começando hoje, né, segunda-feira. Meu próximo passo aqui é estruturar essas tarefas menores, né. Bom, então eu estruturei assim. Isso é a minha semana. E isso é as tasks do dia, né? É isso, eu uso esse caderninho aí, né, para estruturar essas tasks do dia a dia. Mas além disso, eu uso um aplicativo que se chama TickTick. Tudo que tá aqui eu passo também para o TickTick, aí eu só vou dando check no próprio celular. Eu uso ele há um tempinho. E assim como eu uso ele para controlar essas tasks do dia a dia, as tarefas do dia a dia pequenas, né? Eu uso também ele para controlar hábitos, do tipo beber a quantidade certa de água, leitura, dormir na hora certa, tudo eu deixo ali separado em tópicos, né? Para ir fazendo passo a passo. E assim, essas ferramentas e esse estilo de cuidar das tarefas é uma ideia geral. Não dá para levar isso muito ao pé da letra, porque a vida não é linear, a gente não é um robô. E não é assim que as coisas vão funcionar na prática. A gente ajusta a rotina, aparecem coisas diferentes para fazer, mas as prioridades a gente tem que saber linkar o que é prioridade em cima do outro para saber o que tem que cumprir, né? Tem coisas aqui como, por exemplo, a manutenção do aquário não é necessariamente uma prioridade, sabe? Eu gostaria de terminar isso hoje, mas isso não vai passar por cima do estudo de qualquer uma das cadeiras. É impossível que isso aconteça. Então é isso. Bora lá pro dia. Finalizei aí então a parte do estudo do digital por hoje. Deu mais ou menos 1 hora, agora a gente tá chegando aí próximo do meio-dia, vou almoçar. E aí eu tenho minhas 3 horas ali focada no estágio, que é o que eu me comprometi a fazer. Eu realmente tenho coisas importantes para fazer e vão ser estudos que eu vou ter que fazer hoje, principalmente estudo hoje. Eu tenho uma apresentação que tem que ser feita amanhã. Tenho um estudo de um novo projeto que eu vou fazer, 2 novos projetos que eu vou me envolver. Então, basicamente, a minha rotina diária aí é trabalho, é estudo e quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando para a faculdade. Então, é muito estudo sempre, sabe? É isso, eu tô achando muito interessante esse novo conhecimento que eu tô adquirindo e eu acho que ele vai ter um valor que vai agregar muito valor aí na minha vida e nos próximos passos que eu vou dar. Almocei e agora o próximo passo é cumprir as horas, a próxima tarefa é cumprir as horas que eu tenho no estágio. Eu tenho 3 horas para fazer hoje de home office. Eu tenho uma apresentação de um projeto que eu trabalhei por vários meses e amanhã finalmente eu vou apresentar esse projeto pro cliente, né? E eu tô bem animado para ver como vai ser a aderência do cliente com o que foi feito, como eles vão entender a funcionalidade, né, do projeto e a aplicação dele no dia a dia. Afinal de contas, é uma otimização para o cliente, né? E além disso, eu tenho que trabalhar em 2 projetos que vou alinhar, né? Um é junto com a minha colega, o meu estágio é em parceria com outra estagiária, a gente trabalha meio junto e alguns projetos, algumas tarefas a gente encaixa para fazer junto. Tem um projeto que é um que eu aposto bastante, que eu vou fazer sozinho. E é isso, né? Agora essas 3 horas é dedicar a isso, aprender, melhorar essa apresentação e estruturar e, né, trabalhar um pouco nesses 2 outros projetos. Agora é 1h43 da tarde, então eu vou aí até umas 5 horas mais ou menos. É isso, bora trabalhar. Até mais.
Terminei o expediente e agora eu vou comer um lanche da tarde, que é meu cimento. É mingau de aveia, banana, leite e doce de leite. Isso aí é a dieta pro ectomorfo deixar de ter seus 50 quilos. Tem que passar por isso aqui, ó. Comer bastante. Agora eu já acostumei, mas no início era difícil. Mas é isso, vou comer aqui, assistir uma bobagem e depois eu faço muita coisa que o dia ainda não acabou. Tem bastante coisa pra fazer. Finalizei ali o que eu tinha pra fazer no trabalho. E aí esse é um dos hábitos que eu tenho muita vontade de fazer. Eu não paro em casa, né, minha mãe. Cachorros, no geral, eles precisam desse momento com a gente, né? E eu quero começar a passear com eles com uma consistência maior. E eu acho que gravar isso também é interessante para conseguir colocar isso na minha rotina de fato, né? Esse é o Thor e a Neguinha. E eu moro num lugar hoje meio cercado por fazenda e tal. E daí é um lugar bem tranquilo para dar essas caminhadas, assim. E é isso, vou caminhar aqui uns 10, 15, 20 minutos com eles, já é o suficiente, eles são meio sedentários, né, coitados. E aí eu volto pra finalizar o dia. Uma coisa, então finalizei aí o passeio dos cachorros, né? E uma coisa que eu esqueci de citar, que eu faço também, e eu inclusive não coloquei como tarefa, pra vocês verem como isso não é escrito na pedra, né? Eu tenho o canal Dark no TikTok de incentivo à leitura, né? Lá eu falo sobre algumas reflexões de livros e dou sugestões de leituras, né, dos meus seguidores. E aí eu não fiz o post de hoje, então eu não vou poder mostrar esse post, mas agora eu vou separar um tempo para fazer ele. Eu levo em torno de 20 minutos para finalizar e postar. E aí ali às 6 horas, 7, ele tem que estar postado já. Então, aqui uma das tarefas que eu esqueci de colocar, né? Hoje é segunda, eu tenho uma prova na quarta que vem da matéria de fundamento de máquinas. E então, para essa prova, né, o conteúdo cerne é o funcionamento de uma máquina de corrente contínua, a MCC, que a gente chama, né? Aí entra todos os conceitos de frenagem, de conexão em série, conexão independente da máquina. O grosso dessa matéria, né, é fazer os exercícios, que são exercícios complexos. O entendimento em si do funcionamento da máquina não é necessariamente a coisa mais complexa do mundo, mas entender como é fazer os exercícios, que é a forma que vai ser cobrada na prova, que tem várias nuances de balanço de potência, esse tipo de coisa, é importante. E aí eu comecei agora a me preparar para na próxima quarta fazer finalmente uma boa prova. Então é isso, bora lá. Finalizei aí então o estudo de fundamentos de máquinas, esse teórico e exemplo e um exercício que eu mesmo resolvi. Errei 50% do exercício, mas tá tudo bem, depois vou tirar essa dúvida. E agora uma das coisas que tá na lista que eu vou conseguir cumprir hoje é fazer manutenção do aquário. Esse é um aquário de camarões e depois eu vou filmar aí pra vocês verem o que rola aqui dentro. Mas antes eu vou fazer manutenção. Então, bora lá deixar esse cara mais bonito um pouco. Mais uma das tarefas concluídas aí. O que eu fiz basicamente, a água tá meio turva, né? Aparentemente tá sujo. Mas o que eu fiz aqui foi fazer uma manutenção no filtro, que fica aqui atrás do aquário. Que fazia uns 2 meses que eu não fazia essa manutenção. E limpar um pouco, escovar essa parte que cria bastante alga, né? Nessa parte da frente aí.
Então, o que é que tem dentro desse aquário, né? Que não se vê peixe nadando. Na verdade, o que eu crio aqui são camarões neocaridina. Essa é uma cepa, uma strain, uma subespécie, né? Um fenótipo, podemos dizer assim, chamado Blue Dream. Eu crio esses camarões há aproximadamente uns 8 anos, eles estão comigo. Antes, toda essa área aqui era só aquário, tá? Eu tinha beta, tinha alguns outros peixes, mas depois eu comecei a deixar só camarões. Além disso, mas isso vai ser quase impossível de ver nesse vídeo, eu tenho a cobra cule, que é um peixe asiático que consegue viver com ele. E eu tenho ali, ó, cascudo rabo de chicote, que é um peixe nativo aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 exemplares desse, que eu peguei bem pequeno, eu mesmo coletei da natureza e trouxe. E eles se adaptaram bem a esses parâmetros, né? Obviamente eu fiz uma pesquisa antes pra colocar. Além dos camarões, vocês conseguem ver aqui que tem muitas plantas, né? Aqui tem, acho que umas 7 espécies de plantas. Aqui a gente tem musgo raudipelia, musgo de Java, liminófila cessiflora, anúbia nana, mais uma liminófila, né? E uma valisnéria. Essa valisnéria cobre tudo. Além da valisnéria, aqui em cima eu tenho as famosas alface d'água. E como fauna também, eu crio esses caramujos Hampshire e os trombetas, que me ajudam a fertilizar por baixo da terra. Como esse é um substrato inerte, é muito interessante que esses caras aqui controlem, né, e fertilizem por baixo da terra esse substrato, que é onde as raízes das plantas ali vão se desenvolver. É isso, esse é o aquário. Esse aqui então seria o overview, a minha visão, né, de todos os dias. Aqui eu tenho os desenhos que eu mesmo fiz. Um dos últimos desenhos que eu fiz. Esse cara aqui, ó, é um dos primeiros desenhos realistas que eu ousei fazer, né? E ele não tá acabado. Não vai dar pra ver direito. Mas ele não tá acabado. E eu deixei ele aqui como um motivador para que fique de exemplo de tudo que eu for começar, eu consiga terminar. Eu sou uma pessoa de uma mente muito a milhão e a maior dificuldade é essa, né? Começar e dar fim aos projetos. Mas é isso. Aqui é a minha estação de trabalho, de estudo, e é aqui que é onde tudo vai acontecer. Bom, é isso. Tô chegando aí no fim do dia, agora é 9h10, quase 24 horas, né? E eu vou repassar o que eu fiz e o que eu não consegui fazer hoje, né? Eu tinha 9 tasks pra fazer no dia de hoje. E eram elas o estudo de fundamento de máquinas, que eu consegui cumprir. Estudo da cadeira de controle digital, isso eu não fiz. O máximo que eu fiz foi conversar com meu colega sobre o trabalho que a gente vai desenvolver junto. Mas a prova vai ser daqui 1 mês, então ainda tá meio tranquilo de desenvolver esse estudo. Tem uma mais urgente, então eu priorizei o estudo de fundamento de máquinas. O trabalho home office da Ambrit, né? E aí com as tarefas que eu fiz ali dentro daquele trabalho, como eu passei para vocês. Trabalhei ali mais ou menos 3 horas, da 1h30 até umas 5. Consegui fazer o que eu tinha planejado para fazer. A manutenção do aquário, que eu acabei de acabar e mostrei para vocês aqui o que é esse hobby de aquarista, o que tem, né, nesse cara. Consegui passear com os cachorros e isso é uma coisa que eu não tenho costume, tá? Inclusive gravar aqui a minha vida também vai me ajudar nisso. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais e acaba que eu não priorizo e eles precisam disso. A sobrevivência dos animais que a gente se propõe a ter
elas dependem da gente e o bem-estar deles também. Então a gente tem que prezar por isso e isso tem que ser um hábito, sim. Eles fazem parte da família e eu acho que quanto mais eu conseguir dar atenção, carinho e para eles 10 minutos é o suficiente, né, para isso. O estudo do digital que eu fiz de manhã, né, na primeira hora ali que me sobrou da manhã antes de trabalhar. Não fiz corrida por 2 motivos. Primeiro, tempo, né, ia ficar tarde e eu não ia conseguir estudar, então não tinha como jogar, correr ao invés de estudar fundamentos, né. Mas eu também tô com muita dor nas pernas do treino de perna que eu fiz no sábado. Eu fiquei, eu acho que uns 2 meses sem treinar perna e agora eu voltei. E a dor é um pouquinho além do normal, né? Além disso, uma que não estava planejada eu consegui fazer, que era o post do TikTok. Então, gente, o que é essa jornada, né? Eu quero e vou construir o meu legado a partir e documentar esse legado sendo construído e como eu vou ajustando isso, né, ao longo do tempo. Eu vou fazer playlists aqui que vão ser basicamente séries, né, mini séries de vídeos mostrando como eu percorri o caminho do 0 a 10 mil reais de patrimônio, do 10 a 100 mil de patrimônio, do 100 a 1 milhão, e isso parece muito utópico e hoje é só um sonho, né? Pra mim também ainda é um sonho. Mas eu tenho algumas coisas desse primeiro passo do 0 a 10, tá bem estruturado e bem encaminhado. Então eu acho que é uma coisa que vai acontecer rápido e é uma série que eu quero mostrar, né? No momento eu não tenho nenhum dinheiro na conta e eu vou mostrar qual vai ser o caminho e o que eu precisei criar de hábito, de mudar de pensamento, de mudar de rotina para chegar a esses checkpoints, né? Que eu quero chegar ao longo da vida. Eu vou documentar tudo aqui e dividir os erros com vocês. Outra coisa que eu não tenho costume, esqueci disso, eu não tenho costume de fazer abdominal em jejum aqui também. Mas é uma coisa que eu quero fazer, então eu aproveitei o vídeo, né? Uni o útil ao agradável e gravei aí também, porque é uma coisa que eu quero ter diariamente, fazer esse abdominal em jejum aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado por me acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente não é uma coisa tão agradável de ver nesse momento da vida, né? Mas eu tenho certeza que conforme a evolução for acontecendo, esse vídeo aqui vai tendo mais valor. Ele vai mostrar o ponto piloto, né, dessa jornada. E, enfim, eu nem espero muito que muitas pessoas se identifiquem com o que está acontecendo agora. Mas eu sei que daqui a um tempo esse vídeo vai ter um valor imenso. E tá aqui o meu registro, tá? Um beijo. Obrigado pela paciência. Eu sou um cara que gosta de falar muito, né? E aos poucos eu vou também otimizando isso, essa comunicação aí com vocês. Mas é isso, o 0 é isso, essa é a habilidade que eu tenho, essa é a habilidade de edição que eu tenho, esse é a minha rotina nesse momento, esses são os erros, as coisas que eu procrastino e o jeito que eu vivo, né, mais ou menos aí em 24 horas. Muito obrigado, gente. Se você se identifica aí comigo, né, e quer seguir acompanhando essa jornada, pode deixar seu like, né, comenta, compartilha e vamos junto aí construir uma vida real a partir do absoluto 0. Espero que acreditem e continuem comigo nessa jornada. Um abraço.